Oi, pessoal, tudo bem? Vou passar para vocês o conteúdo de quinta-feira. Então, vou explicar para vocês o conteúdo de matemática e português mostrando as páginas da apostila. Combinado? Pessoal, esse é o conteúdo de matemática. É a página 133. Ele é a continuação do conteúdo da aula passada. Lembra que tinha aquela tabela, essa daqui, ó, com os preços? O preço do suco, o preço do sanduíche natural, o preço da salada de fruta e o preço do milkshake. Então, vocês vão olhar nessa imagem com os preços que está na página 131 para fazer esse exercício da página 133. Então, aqui está perguntando: Ana Lúcia tomou 2 milkshakes. Quanto ela pagou? Então, vocês vão olhar lá o valor de cada milkshake, somar, fazer uma conta de soma aqui nesse retângulo e colocar a resposta. Então, ela pagou, coloca o valor por eles. A de baixo. Veja o que ela deu para pagar. Então, ela deu três notas de R$ 5 e uma de 10. Quanto a Ana Lúcia recebeu de troco? Registre. Então, vocês vão somar esse dinheiro, né? Qual o valor desse dinheiro que ela pagou, ver o valor que dá e tirar o valor do suco, para vocês saberem o troco. Então, vai fazer essa conta aqui e escrever a resposta aqui. Essa é a página 134. Então, tem uma situação, problema. Você precisa colocar 16 palitos em 5 envelopes. Nenhum envelope pode ficar vazio. Em cada envelope, podemos ter 2, 3, 4 ou 5 palitos. Todos os palitos precisam ser utilizados. Como resolver isso? Crie sua estratégia e registre-a. Então, a criança vai criar a estratégia aqui nesse retângulo. Ela pode criar qualquer tipo de estratégia. Vou dar um exemplo. Ela pode desenhar os 5 envelopes, fazer a representação deles e distribuindo os 16 palitos entre eles, para saber como vai ficar. Mas esse é só um exemplo. As crianças podem utilizar qualquer tipo de estratégia. Esse é o exercício 11. É um desafio esse exercício. Então, tá explicando. Paula participa de um jogo com outros 5 amigos. Os parceiros sentam-se à frente, de acordo com as informações. Então, esses parceiros, Christian e Lucas, eles estão à frente de Paula. Então, Lucas e Christian estão sentados. Ali tem o desenho deles, ó. O Christian aqui e o Lucas aqui. Como na figura que representa a mesa. Então, tem essa figura representando a mesa. O parceiro de Lucas não é uma menina. Então, aqui não pode ser desenhado uma menina. Rita senta-se imediatamente à esquerda de Maria. Então, é nesses espacinhos que vão ser as meninas. Então, vocês têm que ver qual é um lado esquerdo para desenhar uma menina. E Maria não joga com Rui. Então, vocês têm que desenhar o Rui, pode ser do lado do Lucas, talvez, ou do Christian. Vocês têm que desenhar a Rita e a Maria. Então, vocês vão ocupar esses espaços com esses nomes que estão aqui. Então, Rita, Maria e o Rui. Então, vocês vão escrever quem são os parceiros de jogo. Então, vamos escrever e preencher os nomes aqui. Caso vocês não queiram desenhar, não precisa. É só uma representação, talvez se a criança prefira fazer para entender melhor esse probleminha. Essa é a página 135. Ana trabalha como voluntária numa organização não governamental, então a ONG.
que recolhe e trata de cães e gatos abandonados nas ruas. No canil, já haviam 17 cães. No último final de semana, foram recolhidos 8 cães. Quantos cães há no canil? Agora, então a criança vai fazer a representação aqui. 17 e 8. Então, vamos ler o problema para ver se há uma conta de soma ou subtração. E escrever a resposta aqui. Então, A no canil agora, coloca o número de cães. AB. Dos 19 gatos que havia na ONG, 8 foram doados. Quantos gatos restaram? Então, vocês vão colocar aqui também. Fazer aqui no retângulo a representação da conta, 18 gatos e 8, né? Ver se é uma conta de soma ou subtração e escrever aqui. Restaram o número de gatos. Escrever aqui. É importante as crianças fazerem o registro aqui, no retângulo, e não apenas colocar a resposta, para que elas aprendam a fazer os cálculos de forma escrita. Esse é o conteúdo de português. Então, é a página 88. Vocês vão ler esse início de texto científico que está escrito aqui. Tem algumas palavras grifadas, e daí tem a explicação delas aqui. Encontrar nesse texto onde está o título e copiar ele aqui. A B. Marque com um X o assunto do texto. As cores das flores, o perfume das flores, uma pergunta sobre as flores. Então, vocês vão ler, interpretar e ver qual é o assunto desse texto. Quem é a autora do texto, que normalmente fica no final. E quando esse texto foi publicado, que também essa informação fica no final, próximo ao nome da autora. Essa é a página 89. Vocês vão ler esse texto, compreender ele. Aí aqui embaixo tem o glossário, com a explicação de algumas palavras que vocês talvez não saibam o significado. E vão fazer essas atividades da página 90, que é a interpretação desse texto. Então, vocês vão sublinhar no texto o nome dos insetos, que são agentes polinizadores. A B. Além das flores, que plantas também emitem cheiro quando são tocadas. A C. Observe o nome do site em que esse texto foi publicado. Que palavra indica que esse é um texto científico? Então, a informação da letra C vai estar no final do texto, lá junto com o link do site em que ele foi publicado. A 3 tem um outro pequeno texto, um poema. E embaixo tem algumas perguntas, né, de interpretação. Pinte no poema as palavras com tio. Nessas palavras, o tio está sobre qual vogal? Coloca uma vogal na linha, né? Quais são as vogais? Contorne no poema 2 palavras com N no final da sílaba. Pode ser com qualquer cor de lápis. Além desse conteúdo de matemática e português, eu quero que vocês leiam a página 154 de História e Geografia. É apenas para reler, é um conteúdo que vocês já fizeram, combinado? E eu quero que no dia de hoje vocês entreguem a atividade de português para mim. Então, vocês vão fazer elas e mandar as fotos. Lembrando que as fotos são mandadas amanhã, após o vídeo de correção. Beijos!